Bom dia. Como eu havia dito na semana passada, né, estaria procurando ser constante na questão de compartilhar um devocional bíblico para que a gente possa começar a semana. E o texto da Palavra de Deus, o texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta semana, se encontra em Lucas, né, Evangelho de Lucas, capítulo 19, falando sobre a vida de um cobrador de impostos. Na verdade, naquela época, o cobrador de impostos eles eram vistos com grande reservas, né? A população não gostava muito dos cobradores de impostos no tempo de Jesus, ali na Judéia, porque eles costumavam cobrar além do que devia. E esses cobradores de impostos, eles geralmente eram judeus. E como judeus, eles prestavam serviços ao Império Romano, né? E o que nós iremos ver aqui, ele não só era um cobrador de impostos, mas ele era o chefe, né, dos cobradores de impostos. E o nome dele é Zaqueu. Talvez você já tenha ouvido falar esse nome. Há tempos atrás houve uma música, né, que foi muito tocada nas rádios, nas igrejas, do cantor Regis Danese, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Mas se atente ao texto bíblico. O que diz o texto? Começa assim em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e, com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Gostaria de compartilhar coisas objetivas com vocês nessa semana acerca daquilo que nós teremos pela frente. Como eu disse, Zaqueu, ele não era visto com bons olhos pela população. Por ser cobrador de imposto, né? Não ser somente cobrador, mas o chefe dos cobradores, e por prestar serviço a um império que era, digamos assim, que governava o povo judeu. E nós vimos que Zaqueu, esse homem, ele ficou curioso para saber quem era esse Jesus. E não só curioso, como também ele fez um esforço para ver Jesus passar, mesmo sendo de baixa estatura. A gente percebe que ele se esforçou a ponto de subir em uma figueira, essa figueira brava, né? Alguns dizem que figueira brava tinham alguns espinhos. Eu não vou afirmar aqui, né? Mas o que eu posso dizer é que ele se esforçou a tal ponto a subir em uma árvore para que pudesse ver Jesus passar e conhecer Jesus, aquele que era visto como o Filho de Deus, o Messias. As pessoas começavam já a ter essa certeza, a multidão, a população começava a ver Jesus com olhos diferentes, dizendo: talvez aquele seja o Messias realmente. Bem verdade é que Jesus olhou
para a figueira e viu Zaqueu, né, em cima da árvore. Jesus, de alguma forma, olhou para Zaqueu, e não digo que foi tocado por Zaqueu, mas que ele viu a atitude de fé de Zaqueu e disse a Zaqueu: Zaqueu, eu vou me hospedar na sua casa. E Zaqueu recebeu Jesus com um coração muito alegre. E diz o texto que, quando Jesus estava na casa de Zaqueu, ele disse a Jesus que daria metade das suas riquezas aos pobres. E se de fato ele tivesse, como ele sabia que tinha defraudado, né, prejudicado alguém financeiramente, devolveria 4 vezes mais. E Jesus enxergou ali um grande arrependimento na vida de Zaqueu. E ele diz, né, que ele mesmo, o Filho de Deus, o Filho do homem, veio buscar e salvar os perdidos. Talvez você tenha colocado seus esforços no lugar errado, em pessoas erradas. Eu quero te convidar, nessa semana, a colocar os seus esforços para conhecer Jesus. Não só conhecer Jesus, mas ter alegria em conhecer Jesus. O Filho de Deus, que você sabe que muitas pessoas, de repente, falam ao seu redor e você não conhece como deveria conhecer. Talvez você olhe as pessoas que semanalmente vão à igreja e você fica se perguntando, mas, de fato, é necessário fazer o que esse pessoal faz? Eu quero te convidar a conhecer Jesus, a se esforçar, assim como Zaqueu se esforçou para conhecer Jesus, que você possa se esforçar a conhecê-lo e deixar de viver uma vida que de repente te afasta mais de Deus, cometendo coisas erradas. Zaqueu reconheceu os erros dele. Zaqueu reconhecia aquilo que ele fazia de errado, e quando ele se encontrou pessoalmente com Jesus, ele se arrependeu e disse a Jesus: Senhor, de agora em diante, viverei de uma forma diferente, que possa alegrar o coração do Senhor. Você quer viver para a glória de Deus? Quero te convidar a esse desafio durante toda a semana. Se esforce a conhecer mais de Deus, se esforce a se relacionar de uma melhor forma com o Senhor, e que durante a semana você possa ter isso no teu coração. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. E até um próximo devocional. Deus abençoe.